Muito bem, começando então mais um estudo aqui no GEAL. Seja muito bem-vindo. Você que já nos acompanha aqui na plataforma para participar do nosso encontro, para estudarmos juntos. Para você que vai nos assistir depois, seja na gravação, no YouTube, seja muito bem-vindo também. Sinta a energia vibrante desse momento, o calor, né, dos coraçõezinhos, um do ladinho do outro, ainda que distantes, mas assim, ó, bem grudadinhos no mesmo ideal de estudar Jesus, de reviver o Cristo em nossas vidas, de nos aprimorar, né, lapidar o nosso coração, ir nos transformando na figura boa do homem novo, da pessoa de bem. Então, seja muito bem-vindo ao grupo de estudos espíritas Amigos da Luz, que abraça esse planeta maravilhoso e traz aqui o estudo do Evangelho Redivivo para os corações nossos e para a gente poder vibrar em conjunto. Então, para a gente poder começar com muita luz, com muita paz, gostaria de convidar a todos para que a gente possa, nesse momento, fechar os nossos olhos, voltarmos para dentro de nós mesmos, para que possamos nos conectar com o alto. Amado Mestre Jesus, nosso guia e maior modelo nessa terra, leva neste momento até Deus a nossa vibração, para que possamos conectar ao mais alto com a energia divina que nos abraça neste momento. Gratidão pela oportunidade de podermos estudar em conjunto. Gratidão pela oportunidade de estarmos conectados, ainda que longe um do outro fisicamente, mas que o nosso espírito, essa energia, consegue alcançar e a gente sentir um ao outro assim tão pertinho. Gratidão pelo irmão Otávio, que dedicou do seu tempo para trazer o estudo de hoje. Gratidão pela nossa vida, pela felicidade, pela saúde, mas ainda mais, gratidão por quando elas faltam. Gratidão pelos desafios que nós sabemos ser necessários para o nosso aprimoramento. Obrigado por toda a força que tens dado para que possamos continuar a caminhada. Gratidão pela instrução que virá neste momento. Gratidão pelo amparo dos espíritos divinos, dos nossos mentores, guias, nossos anjinhos da guarda que nos acompanham sempre, nos guiando e protegendo. Por fim, obrigado pela oportunidade de estudarmos o Evangelho. Que assim seja. E neste clima tão bom, tão feliz, alguns iniciando o sábado, outros na metade, outros já no finalzinho, um bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem já está à tarde, uma ótima noite para quem já está à noitinha, porque esse grupo une toda essa terra e estudamos juntos. Hoje, reunidos aqui para continuar o capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, o finzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces gerais, coletânea de preces espíritas, a oração dominical, que a gente começou alguns sábados atrás a estudar, hoje a gente chega já na partezinha final, a parte 5 e 6, né? Não nos deixeis entregues à tentação e livrai-nos do mal, assim seja o finzinho dessa oração maravilhosa. E hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco nosso querido irmão Otávio Mandrá, que está aqui comigo no Brasil, né? Lá em São Paulo, eu estou aqui em Minas, mas ele está lá em São Paulo, mas é tão pertinho, e a gente vai falar aqui com o Japão, com a Europa, com a América do Norte, o mundo inteiro nessa corrente do bem. Antes do Otávio, queria convidar a nossa leitora oficial, Luciano Yuki, para trazer a leitura, e na sequência o Otávio já fica com a palavra. Obrigado, Otávio, mais uma vez, por estar aqui conosco. Yuki? Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos que, inspirando-nos maus pensamentos, tentam nos desviar do caminho do bem. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. A principal causa do mal está em nós mesmos, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas más inclinações e vícios para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, conquanto são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Se não tivermos vontade firme, determinada para praticar o bem e renunciar ao mal, tudo o que fizermos para afastá-los será inútil. Portanto, precisamos direcionar nossos esforços para combater as nossas más inclinações e os nossos vícios. Então, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor,
Sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz de nossos anjos guardiães e pelos nossos bons espíritos, a vontade de corrigir nossas imperfeições, a fim de impedir aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Senhor, como sois a fonte de todo o bem, não criais nada de mal, não podendo por isso o mal ser obra vossa. Nós mesmos os criamos ao desprezar as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos do livre-arbítrio que nos destes. Quando os homens cumprirem nossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu em mundos mais avançados. A prática do mal não é uma necessidade fatal ou irresistível para ninguém. É apenas parece irresistível àqueles que nela se satisfazem. Se temos a vontade de fazer o mal, podemos também ter o de fazer o bem. Senhor, meu Deus, é por isso que pedimos vossa assistência e a dos bons espíritos para resistir à tentação. Assim seja. Permite, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas curvamo-nos diante de vossa infinita sabedoria. Que todas as coisas que não compreendamos sejam feitas conforme vossa santa vontade, e não a vós. Pois quereis apenas o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é conveniente. A vós, meu Deus, dirigimos esta prece por nós e em favor de todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que solicitem nossa assistência, em particular, aí no caso, né, a gente vai ter a vibração daqui a pouco, e vai ser direcionada. E assim, suplicamos a vossa misericórdia e vossa bênção para todos. Deixo então a palavra ao nosso companheiro, professor Otávio Mandar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre é uma alegria, uma emoção poder estar com vocês, né, participarmos desses estudos que vocês, né, pacientemente, né, são todos os sábados, né, que vocês fazem isso, todos os sábados. E a primeira reflexão, ou que a primeira inspiração que me vem aqui no momento é que precisamos, né, insistir no aprendizado, no estudo, nos aprofundarmos no conhecimento da doutrina espírita para que a gente possa realmente, né, penetrarmos na nossa essência, entendermos o real significado da nossa existência, o porquê, por exemplo, que nós todos estamos aqui agora reunidos para conversarmos um pouco sobre os ensinamentos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Eu queria inicialmente pedir licença, que eu acho importante, nesse capítulo, né, coletânea de preces espíritas, lá no prefácio, eu vou ler rapidinho o prefácio, porque eu acho muito importante essa consideração que o Kardec traz sobre a oração dominical. E ele fala o seguinte, que os espíritos recomendaram, né, que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo. Então, é interessante quando, né, a espiritualidade, né, nos traz esse propósito do símbolo, porque eu acredito que praticamente todos nós estamos tendo a primeira oportunidade de conhecermos a doutrina espírita ou de sermos espíritas. Quando eu faço as minhas preleções, as minhas lives, as palestras, às vezes eu até pergunto, pessoal, quem aqui já nasceu em berço espírita, né? E então são pouquíssimas as pessoas. A maior parte das pessoas elas nasceram, né, em família, vêm de famílias com outras filosofias, né, que professam outras filosofias religiosas. E eu acredito que sempre, praticamente 99% das pessoas
estão tendo a primeira oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Então, nós trazemos na nossa essência, né, como nós entendemos pelo Espiritismo, e, né, nós viemos aí de uma caminhada, né, bastante longa e vamos continuar a nossa caminhada, né, para chegarmos à nossa perfeição. O que está, de certa maneira, enraizado, e às vezes até falo incrustado, né, na nossa consciência, né, de espíritos em evolução, são filosofias, né, ou religiões que não que não que não vêm da doutrina espírita. Então, eu acho que isso às vezes, né, traz uma certa dificuldade, inclusive, de assimilarmos em profundidade, em essência, né, todo esse significado que a doutrina espírita nos traz pelas informações dos espíritos superiores. Então, como é importante, né, quando o Kardec coloca aí essa questão do símbolo, né? Porque quantos de nós já fizemos centenas ou milhares de Pai Nosso e aí a gente se perde no meio do caminho, não é assim? A oração dominical. Então, me chama a atenção essa questão, essa colocação do Kardec, né, não somente como uma prece, mas como um símbolo. Eu acho que aí já diverge um pouquinho daquela coisa tradicional, né? Que no desespero a gente entra nessa necessidade de fazer o Pai Nosso. E quando eu estava vinculado à religião católica, era essencialmente o Pai Nosso e a Ave Maria. Só que, né, a gente não tinha o sentido, a gente não tinha um símbolo. Então, eu achei interessante essa colocação do Kardec. E ele continua, né, dizendo que é muito importante, que todos nós sabemos, e de todas as preces, né, é a oração dominical, né, que eles colocam em primeiro lugar, porque ela procede do próprio Jesus. Então, nós aprendemos também que o Pai Nosso seria, né, praticamente a única prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Isso está lá aí, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Então, seja porque pode suprir todos, conforme os pensamentos que se lhes conjuguem, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito sobre a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Vocês percebem, né, que esse pequeno prefácio, o Kardec, né, na minha percepção, tem um poder de síntese, né, nesse prefácio que reflete os ensinamentos, né, tanto básicos como profundos da própria doutrina espírita, né? Então, quando fala, né, da simplicidade, né, quando ele fala, né, dos deveres, né, que nós temos para com Deus. Quer dizer, todos nós estamos aqui reencarnados nessa existência, de certa maneira, dentro de um processo de avaliação divina, né? De certa maneira, nós somos avaliados, né, pela nossa própria consciência, e que chega no momento que nós somos convidados a retornar para o local necessário para lapidarmos as nossas imperfeições, considerando, né, que nós somos, inclusive, a lição de hoje traz com muita evidência que somos imperfeitos, que adquirimos essa imperfeição. Como será que nós adquirimos essas imperfeições? Então, quer dizer, de certa maneira, nós estamos encarnados aqui, validados, né, pela energia divina, e por que não, né, fomos avalizados.
para reencarnarmos. Entendemos, então, a reencarnação como um grande presente divino, como uma grande possibilidade de podermos lapidarmos as nossas imperfeições, né? Entendermos, né, as complexidades no nosso mundo de relações, seja entre nós seres humanos, como com a própria natureza. Então, quer dizer, nós estamos aqui para trabalhar com Deus e para Ele, né? Com Ele e para Ele. Somos considerados co-criadores, né, no mundo menor. E a espiritualidade, então, superior, co-criadores no mundo maior. E Deus se faz presente, né, justamente pelos seus trabalhadores, pelos seus filhos. Tá certo? Então, quando, né, quer dizer, essa forma singela de você ter uma conversa consigo mesmo, que é a questão do autoconhecimento, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho, que tem tudo a ver com a lição, né? E essa relação do amor ao próximo, né? E aí eu sempre lembro a colocação da Joana de Ângeles, né? Para que a gente possa chegar a entender o amor divino, né? Nos dois grandes mandamentos, é necessário a gente aprender a se amar, né? Não no processo egóico, mas se amar no processo de desprendimento, de compreensão da nossa, da nossa real condição de espíritos em evolução. Será que nós aceitamos a nossa condição ou nós temos dificuldade de ter esse olhar para dentro de nós, como aqui no momento, né, da prece inicial, né, o Jefferson, o primeiro convite que ele faz é para que a gente possa ir para dentro de nós, né? E esse é o grande convite, né? Primeiro, olhar para nós num processo de honestidade, de sinceridade, para que você perceba como que está esse amor dentro de você, né? Com você mesmo, e como que então você pode entender o amor ao próximo e chegar a entender ao entendimento do amor divino. Pois bem, eu queria fazer essas considerações iniciais e vamos então entrar no nosso tema. Só lembrando aqui que nós podemos até mais ou menos 10 para as 9, né? É isso? Podemos conversar até 10 para 9 e depois, se quiser, a gente dialoga. É isso? 50 minutos? Sim, sim, sim. Se o senhor Então, quiser, tá, aliás, professor Otávio, quiser ficar até umas 10, 11 horas, a gente fica com o senhor, mas tá bom. que é um prazer te ouvir. Tá bom. Muito obrigado. Mas vamos lá, né? Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos de todo mal, ou livra-nos do mal. Cada evangelho parece que tem uma, né, uma tradução um pouquinho diferente, mas esse item, né, esse item 6, né, da oração dominical, não nos deixe de entrega à tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, chama-se atenção também, né, a doutrina espírita nos oferecer essa interpretação, logicamente sobre a inspiração dos espíritos superiores, né, que o Kardec traz para as nossas reflexões. Então, o que né, olhando um pouquinho para esse assunto, né, pensando o que a gente poderia conversar aqui agora, né, neste momento, me chama a atenção, quer dizer, não, né, as duas palavrinhas, tentação e o mal. E aí me vem um questionamento, né? Por que nós temos essa possibilidade de sermos tentados ou sofrermos as tentações? E por que nós temos na nossa vida de relações, seja entre nós e com a própria natureza, eu acho que é muito importante a gente trazer essa questão que somos partes integrantes essenciais da natureza e por desenvolvermos a nossa inteligência, como o próprio Kardec fala, que a partir do momento que nós desenvolvemos a nossa inteligência, a gente, a gente aprendeu a dominar a matéria. E hoje a gente vê, a nível de planeta, as complexidades devido a essa relação do homem com a natureza, né? Do homem para com o homem e do homem para
né, os reinos da natureza. Então, a gente pergunta, né, quer dizer, nós estamos numa condição que, a qualquer momento, a qualquer instante, em qualquer particularidade, nós podemos receber, né, uma tentação e podemos, de certa maneira, usar da maldade na nossa vida de relações. Então, quer dizer, o primeiro movimento que me vem é um movimento interno de percebermos que estamos sendo convidados a sermos humildes para entender a nossa verdadeira essência. Nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, né? Os espíritos trazem isso para nós. Então, quer dizer, por que nós temos essa possibilidade, né? Será que nós também utilizamos da nossa condição racional, né? E inconscientemente nós devolvemos essas tentações, nós nos integramos a essas tentações, a essas maldades? Por que que eu estou dizendo isso? Porque o texto vem falar para nós, né, deixar claro que nós somos espíritos imperfeitos. Então, se nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, nós temos as nossas provas para serem experienciadas, dentro de casa e fora de casa. Então, assim, experienciadas não é apenas as nossas provas serem vivenciadas. Existe aí uma separação não, uma consideração entre você viver as suas provas e você experienciar as suas provas. Então, a gente pode falar do nosso querido Chico Xavier, né? Ele viveu a mediunidade. Ele apenas viveu a mediunidade ou ele experienciou a mediunidade nessa sua última existência? E aí tem um filósofo, né, viveu pouco tempo, nasceu no finalzinho do século XIX e desencarnou em... Ele viveu 48 anos, ele nasceu em 1898, e acho que desencarnou em 1940, chamado Walter Benjamin, né, e dentro dos seus estudos filosóficos, ele traz para nós que a modernidade naquela época, né, a gente falava de modernidade, agora nós falamos de pós-modernidade, e a modernidade ela está pobre em experiência. Ela não está tendo experiência, o que ela está tendo é apenas vivência. Interessante que vem, né, agregar aqui, vem contribuir com essa nossa fala. Então, quer dizer, aí fala, né, o século XXI que nós estamos agora, muito mais do que no século XX, nós estamos pobres em experiência. Nós estamos num processo de evolução, mas, logicamente, como o processo da evolução do espírito depende de nós, e nós ainda estamos considerados espíritos imperfeitos, reflete, então, né, neste momento, chamar a atenção de nós mesmos para aproveitarmos o melhor possível, né, e o mais a nossa vida aqui no planeta Terra, né? Aqueles pensamentos que você é pego de surpresa, por exemplo, quando alguém proporciona uma, uma experiência, quando você resolve experienciar, e que você passa a ter um sofrimento muito grande. Porque quando você vivencia, você joga como mecanismo de fuga, né? Ou para alimentando as suas sombras, você deixa para depois, você não quer saber, porque o ego, né? O nosso ego não quer, ele não quer ter uma integração com o nosso eu divino, o nosso self. Ele tem muita dificuldade desse processo devido a essas nossas imperfeições. Então, e um outro aspecto que o texto traz para nós é a questão de recebermos, né, as interferências
também dentro e fora de casa. Me chama a atenção. Quer dizer, por que que eu estou falando dentro e fora de casa? Tanto da questão das imperfeições, das provas, como das possíveis interferências, devido às nossas imperfeições. É porque que, né, há uma consideração que que o local mais difícil de você ser caridoso é dentro da sua própria casa. Porque é dentro da sua própria casa que você tem os maiores compromissos psíquicos, de alma, dentro do processo da evolução, né? Sempre as nossas relações têm um propósito, têm um significado, têm um símbolo. Interessante isso. E aí, quer dizer, o texto vem dizer para nós o seguinte: cada imperfeição é uma porta aberta à influência dos maus espíritos. Caramba, né, gente? Dá para a gente enumerar as nossas imperfeições? Quando a gente começa a pensar no orgulho, no egoísmo, no excesso de vaidade, na raiva, né? na, a nível da nossa consciência, nós fazermos as nossas coisas por interesse, com apego, a gente, a gente aproveita das situações, a gente passa as pessoas para trás, a gente se corrompe. Nós estamos imersos, né? Nós estamos imersos dentro do inconsciente coletivo, como o Jung, Carl Gustav Jung traz na sua psicologia analítica, e que projeta, desde quando o ser humano é ser humano, projeta essas complexidades na vida de relações. Então, quer dizer, olha assim, cada imperfeição que nós temos, que às vezes a gente nem sabe que tem ainda, é uma possibilidade da interferência dos maus espíritos. Agora, nós sabemos também que nós temos as interferências, podemos ter as interferências dos bons espíritos, e que essa conexão, ela depende de nós, ela não depende de Deus. Porque às vezes a gente fala, né, ou a gente questiona até Deus, porque nós não compreendemos as nossas particularidades, das nossas imperfeições. Então, o texto fala: cada imperfeição, uma porta aberta à influência dos maus espíritos, ao passo que são impotentes. Olha lá, né? Essas influências são impotentes e renunciam a toda tentativa contra quê? Contra os seres perfeitos. Então, né, um pouco assim, dentro de uma simplicidade, qual que é a nossa saída, né? Quer dizer, vamos alimentar nossas imperfeições ou vamos integrar as nossas imperfeições para que a gente possa, né, no entendimento que somos imperfeitos, caminharmos um pouquinho mais para a perfeição. E cada passinho que a gente dá para a nossa perfeição, mais embasado você está espiritualmente falando para perceber as interferências. Eu acho que isso que é legal. Dentro da nossa condição, né, de imperfeitos, de espíritos imperfeitos, perceber o momento que você está recebendo essas interferências. E aí a gente lembra, né, do vigiar e orar que nós temos. Vigiar os nossos padrões mentais, né? Tentar trazer para a nossa consciência, né, o mais rápido possível, quando você está no momento do desequilíbrio, né? Para que você possa reverter o padrão mental e assim você conseguir, né, um equilíbrio para, de maneira inspiradora, né, perceber então a presença do seu anjo protetor que te acompanha nessa existência. E geralmente a gente esquece, né? E também o Jefferson, na sua prece inicial, ele colocou nos nossos anjinhos da guarda. E aí, aproveitando esse contexto, então, das imperfeições, aquela famosa questão 459 do Livro dos Espíritos,
O Kardec pergunta se os espíritos podem, né, influenciar nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Porque os nossos pensamentos, eles geralmente estão dentro de um processo para que você promova uma ação, né? Então, sempre você culmina com uma ação, né? Quando você está pensando, você está sentindo as emoções, acaba culminando numa ação. Então, quer dizer, e a gente sabe também que a comunicação no mundo dos espíritos é por pensamento, né? Não é uma comunicação verbal, como nós estamos fazendo aqui. Então, é através do quê? Da nossa consciência. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos para, né, o mundo dos espíritos com a nossa consciência. E aí, né, não tem como a gente usar os mecanismos de fuga e de defesa. A gente fica exposto, né? E isso eu acredito, né, às vezes eu fico pensando nisso, né, essa exposição, né, o que que vai me trazer, né, naquele momento, de ter reflexões muito intensas, né, muito densas, justamente pelas imperfeições. Então, quer dizer, né, a gente sabe pelos espíritos superiores que os espíritos, né, nos influenciam mais do que a gente imagina, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Quer dizer, o texto vem dizer: dá-nos, Senhor, a força de resistir à sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Então, a decisão é nossa, né? Fica claro aí essa colocação, né? Desse momento, né? Que a oração nos convida a um processo de humildade, né? De solicitar ao nosso Pai que Ele não nos abandone, né? Que Ele, inclusive, possa nos livrar dessas tentações, dessas interferências. Mas Deus não consegue se fazer presente quando você passa a ter uma relação com Ele como moeda de troca, né? Então, quer dizer, a gente acaba fazendo promessas, fazemos, né, até penitências para que Deus nos livre, né, do mal. E onde que está o mal? Então, quer dizer, aí vem a consideração do mal, né? Chegamos aqui, e eu acho que deu para a gente aceitar para nós mesmos, né, pessoal, que nós somos tentados, que nós temos as tentações, e, e a questão do mal a gente pergunta, nós somos criados como os filhos de Deus, por essa força divina, tá? E Deus, né, é bíblico, né, a gente falar que Deus é amor e que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa essência é amor. Quer dizer, tudo que é criado, tudo que existe na natureza é um ato de amor. E aí a gente vem falar aqui do mal, que nós falamos lá na frente, né, quando nós consideramos, né, a palavrinha tentação e o mal, né, é, por que que nós, né, porque de onde que vêm essas tentações, né? Por que que nós temos essa possibilidade e também de usarmos a questão do mal? Então, para falar do mal, eu estou pegando algumas questões bem características do Livro dos Espíritos, quando o Kardec perguntou lá quando ele pergunta que seria a maneira prática mais eficaz que tem um homem de se melhorar e de resistir à atração do mal. Então, nessa questão é interessante porque ele fala, né, do autoconhecimento. Um sábio da antiguidade, Bolo disse, conheça a ti mesmo. Questão do autoconhecimento. Mas nessa pergunta, ele
ele fala de como que a gente pode resistir à atração do mal. Então, na minha percepção, quando ele coloca essa pergunta, deixa claro que o mal, né, o mal está presente nas nossas relações. E o mal está presente dentro de nós, consequentemente. Tá? Então, o texto vem contribuir com essa resposta. Em nós mesmos está a causa primária do mal. Então, não está em Deus, não está na criação divina, está em nós. E por que que a gente desenvolveu, né? A questão do mal. E os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos. Nós temos alguns vícios e que nos entretêm para nos tentar. Então, né, quer dizer, se o mal está entre nós, né, está dentro de nós, o que que aconteceu? O que vocês acham, né, que nós... Qual foi o processo que a doutrina espírita pode nos favorecer como um grande diagnóstico de compreensão de estarmos nessa condição hoje? Então, é isso né, eu acho que isso aí é um dos grandes motivos de eu ser espírita. Sabe? A doutrina espírita nos dá essa base de compreensão de que nada surge do nada, né? Tudo tem uma razão, tudo tem um propósito, tudo tem um significado, tudo tem um símbolo. Então, como surgem as nossas imperfeições? E o que que nós fizemos para chegar nessa condição? Aí tem um artigo, estou fazendo aqui uma propaganda, né? Todas segunda-feiras, aqui no Brasil, né? São José do Rio Preto, às 18 horas, pela Rede Amigo Espírita TV, estou fazendo um estudo há praticamente quase 4 anos da Revista Espírita. E que eu não conhecia nada de Revista Espírita, né? Eu já estou na doutrina espírita há mais de 40 anos. Já estou, não, né? Ainda. Poderia ter começado antes, mas 40 e poucos anos que eu estou na... E eu nunca tinha lido com uma certa atenção, como tem outros livros que a gente ainda não leu, e que nos traz essa possibilidade, né, de entendermos todo o processo, né, de criação, né, quando se fala que nós estamos numa sequência desde o reino mineral até, né, até no nominal. A gente sabe que nós fomos tendo as elaborações como princípio espiritual até chegarmos numa condição, né, de termos um espírito com o seu perispírito e começar a participar, então, né, do processo da evolução, necessitando da matéria. Então, a gente sabe disso. Então, quer dizer, na Revista Espírita, em janeiro de 1864, tem um artigo lá interessante, quando um dos assinantes da Revista Espírita, ele perguntou para o Kardec, querendo entender como que surgiu, como que começou a surgir a nossa consciência, a nossa inteligência, dentro desse processo da evolução. E ele pergunta para Kardec, foi após a primeira encarnação ou a segunda encarnação como espíritos humanos, né, que nós desenvolvemos a nossa inteligência, ou a nossa condição intelecto-moral, né? E aí o Kardec fala, olha, meu irmão, o que nós apenas estamos sabendo ainda é que nós fomos criados, né, simples e ignorantes por Deus. Quer dizer, o simples, né, sem o desenvolvimento da vontade, e o ignorante sem o desenvolvimento da inteligência, da razão. E aí ele fala, e isso reflete uma justiça, que todos nós fomos criados da mesma maneira. Então, reflete a justiça divina. Então, reflete também que todos nós, como filhos de Deus, somos preferidos por Deus de maneira semelhante. Não é porque, né, eu já sou um espírito superior, eu sou um espírito, né, imperfeito, que nós temos uma diferença para Deus. Não, né? Todos nós temos essa importância para Deus. Eu acho que isso é muito legal,
refletir, né? Somos importantes para Deus. Eu acredito, até uma fala do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele fala que Deus é econômico, ele não nos colocaria aqui sem um propósito. E a gente brinca, né, nas nossas conversas, que não estamos aqui para ficar eternamente vivenciando a nossa vida como se fosse um grande período de férias, né? Mas voltando na revista, então o Kardec fala, olha, nós temos essa questão da justiça divina na criação. E nós precisamos, diz o Kardec, nós precisamos de várias elaborações na vida corpórea para começarmos, então, a desenvolver a nossa consciência. Então, quer dizer, quando ele fala várias elaborações na vida corpórea, ele está colocando, né, a lei de reencarnação no processo. Então, sem a lei de reencarnação, a gente não entende o processo da evolução. Por isso que a ciência biológica, que faz parte da ciência materialista, chega num determinado momento que ela não consegue explicar como surge o ser humano. Mas a doutrina espírita nos dá base, né, uma grande base de compreensão, né, de como que foi esse processo. E aí ele complementa, não foi após a primeira ou a segunda reencarnação, foi possivelmente após a centésima ou a milésima encarnação para surgir o quê? A nossa razão, a nossa condição intelecto-moral. E aí nós lembramos que nós já tivemos como morada, né, como espíritos encarnados, dentro do processo das centenas de milhares de reencarnações, nós já tivemos a nossa primeira morada, que é o mundo primitivo. E, essencialmente, nós passamos aí, né, toda a fase, né, no mundo primitivo, agindo essencialmente pelos instintos, desenvolvendo a nossa razão. E aí você vai lá na Gênese, no capítulo 3º, quando Kardec faz uma tratativa sobre o bem e o mal, no item 9, mas aí eu vou chamar a atenção que no item 9 da Gênese, daquela Gênese que foi publicada pela FEAL, pela Fundação Espírita André Luiz, que, né, que teve aí toda uma análise sobre possíveis adulterações e que traz uma frase que não está em outros livros da Gênesis, que, de certa maneira, foi retirado, e que é muito importante para essa compreensão, que é quando lá no item 9, no finalzinho do parágrafo do item 9, ele fala o seguinte, né, que a partir do enfraquecimento do instinto, né, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque domina a matéria. O que significa isso? Que a nossa razão, a nossa intelectualidade, ela começou a se desenvolver pelo enfraquecimento do instinto, que nós agimos praticamente 100%, né, semelhantes aos animais irracionais, mas já vivendo no mundo primitivo. Então, fica claro que é através do enfraquecimento do instinto que vai surgindo a nossa inteligência, e com a nossa inteligência racional, o que nasce? Nasce o livre-arbítrio, né? Que é a nossa liberdade de escolha, e que nós, né, utilizamos essa liberdade, cada um à sua própria vontade. A vontade é uma concepção, é uma faculdade da alma, uma das faculdades da alma. É uma subjetividade, né? Então, e a gente vai perceber pela lição número 2, lá do livro Pensamento e Vida, que fala sobre a vontade, e a vontade ela te traz essa, essa, como se fala, essa consciência do atual estágio que você se encontra na evolução. Quer dizer, é através da vontade que você percebe quem você é e como que você está sendo, né? Então, se você acorda de manhã, qual que é a vontade que você tem perante aquele dia, nas relações, né? A vontade reflete a sua essência. Então, quer dizer, né, com o enfraquecimento do instinto, a inteligência se desenvolve, né? A gente começa a dominar a matéria,
que eu falei no início, a gente começa a dominar a matéria, né? E aí, pela liberdade de escolha, nós, né, começamos, então, o processo de assumirmos as responsabilidades dos nossos atos. Olha que interessante. Então, foi no momento que nós começamos a ter a liberdade de escolha, o livre-arbítrio pelo desenvolvimento da inteligência, que nós passamos a ser responsáveis, né? Nós não somos responsáveis desde lá da criação divina, a partir do desenvolvimento da nossa consciência, né? Então, nós podemos dizer que as nossas imperfeições, elas surgiram através das nossas escolhas, e que não foram, né, de certa maneira, tão adequadas, né? E também reflete que nós não assumimos as responsabilidades dos nossos atos. É isso que reflete, né, a nossa imperfeição, a nossa condição de espíritos imperfeitos, né? Reflete que ainda nós mais reagimos do que agimos. Quer dizer, 60% a 70% das nossas atitudes são ainda instintivas. Estamos muito mais próximos, né, muito mais próximos, né, do animal irracional, né, do que, né, a nossa perfeição, logicamente. Então, é aí que a gente percebe que, né, nós fomos... Todo o processo de criação divina reflete que tudo na natureza é regido por leis naturais, por leis morais, por leis divinas, que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E que quando nós nos afastamos dessas leis, nós nos afastamos da essência do amor, e aí nós começamos, né, praticar, né, a nossa vida nos ausentando do bem. Como diz, né, aí no Evangelho, né, a ausência do bem é o significado do mal, tá? E que, de certa maneira, tem algumas abordagens psicológicas que não aceitam muito esse conceito, que é essencial, dentro da visão da doutrina espírita. É como se o ser humano fosse natural ele ser bom e ruim, ele ser bom, ele ser mal. Não, ele é criado como um ato de amor. A sua essência é o bem, né? Então, quando você se afasta do bem, você cria a situação do mal, tá certo? Então, é essa condição que o texto vem trazer para nós, né? E, e aí a gente poderia estar finalizando, e eu queria colocar aqui, né, mais aí também parte do texto que reflete muito isso tudo que a gente trouxe aqui nas nossas reflexões. Então, quando o estudo diz para nós: Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições. Olha aí, a vontade, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Então, quer dizer, nós estamos, né, trabalhando o quê? A humildade. Nós estamos percebendo aí, né, essa sugestão que nós temos lá na resposta da questão 919A, é quando o Kardec pergunta para os espíritos como que a gente pode se conhecer a si mesmo. Aí a lição do Santo Agostinho, que ele fala justamente, humildemente conectarmos com a luz divina, né? Sempre que possível, dentro da avaliação de como nós estamos vivendo ou experienciando a nossa vida, e nos conectarmos com os nossos anjos guardiões. E o texto vem colocar aí: ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos, olha aí, né? Que a gente possa ser inspirado pelos bons espíritos e pelo nosso anjo protetor. Pessoal, é muito importante a gente lembrar do nosso anjo protetor. Ele não se desconecta da gente, ele sempre está conectado com a gente. É a gente que se desconecta, somos nós que nos afastamos das leis divinas, das leis naturais, das leis morais. E aí a gente cria essa situação das interferências, das tentações. Então, o mal não é obra tua, né? Quer dizer, o mal não é obra de Deus. Porquanto o manancial de todo bem, nada de mal pode gerar.
Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. E assim, quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Então, nós temos as referências de mundos que já estão em outros patamares e que vai ser a nossa morada. Não adianta vocês ficarem revoltados. Queira vocês, né? Queira ou não, um dia vocês vão estar em mundos mais adiantados, né? Tendo uma condição mais plena de relação. E aí, só para fechar, né? O item 7, que assim seja, né, pessoal? Que a gente possa, né, nesse processo de entendimento do real significado da nossa existência, que a doutrina espírita nos tira todas as dúvidas. Às vezes a gente não conseguiu tirar porque a gente não percebeu, porque a doutrina espírita ela é um manancial de aprendizado e nós estamos na condição de espíritos imperfeitos, então a gente ainda não captou totalmente a sua essência. Então, como é necessário esse movimento que vocês estão fazendo, né, de um estudo semanal, né, de se dedicar ao processo de, de integração, dessa relação da essência que você tem dentro de você, que é o amor, né? Abrindo a sua condição endegóica de seres egocentrados para a gente ir diluindo esse processo. Esse é um processo psicoterapêutico, né? Que eu utilizo muito no consultório, né? Com meus pacientes. Quer dizer, como é importante, né, você enxergar é, que, que se você abre um pouquinho a sua condição egóica de ser, você abre um portal, né? Você começa a abrir um portal para a relação com a natureza, com a relação com o universo. Então, era isso que eu queria conversar com vocês, né? E agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos imensamente, Otávio, por trazer o estudo para a gente hoje, né? Tão bom te ouvir. Obrigado de coração pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. E deixo aberto agora para quem quiser trazer um comentário, participar também. Fiquem à vontade. Melvi. Olá. É, eu queria dividir um pensamento, né? Quando o Otávio começou a palestra, ele falou da necessidade da gente se conhecer, né? E também sobre o egoísmo. E eu sou uma pessoa muito autocrítica, e às vezes eu acabo me fazendo muito mal, né? E ultimamente, a situação que eu estou passando nesse momento, me veio muito essa palavra egoísmo, né? E eu refleti, pode ser que eu esteja errada, pode ser que eu esteja me defendendo com essa definição, mas assim, a partir do momento que você se conhece, que você se ama, que você se respeita, que você sabe o seu valor, em algumas atitudes, eu acho que é importante você analisar se aquela atitude é para a atitude é para você se fazer bem, para você se colocar melhor perante a vida, ou se é para prejudicar alguém. Se é para prejudicar, aí sim é egoísmo. Mas no momento em que uma situação não está te fazendo bem, e você escolhe, vou sair dessa situação, não é egoísmo, é amor próprio, né? Eu digo isso próprio por uma questão de trabalho. Eu tô tendo a maior dificuldade em sair do meu trabalho, porque eu sei que eu saindo não vai ter, não tem pessoas qualificadas para me substituir. Ah, eu sou orgulhosa? Não, são 30 anos de trabalho. E o meu chefe olhou para mim e falou: "Você é muito egoísta".
Porque eu, para te substituir, eu vou precisar de 3 pessoas que não vão fazer o teu trabalho. E aquilo me ofendeu demais, e eu fiquei assim: "Nossa, eu estou sendo egoísta". Mas aí eu refleti, eu falei: "Sim, ele vai precisar contratar 3 pessoas para não fazer o meu trabalho, mas ele não pode duplicar o meu salário, porque não é correto". E aí eu que sou egoísta, eu fazendo o trabalho de 3 que não fazem, recebendo, né. Então, todos os ensinamentos que a gente tem na doutrina, se a gente pegar bem ali no pé da letra, é como a Bíblia mesmo, né. A Bíblia não foi escrita pelos apóstolos, ela foi passada de, digamos, de boca em boca, até que chegou alguém que escreveu, né, que nem o telefone sem fio quando a gente era criança. Eu dizia uma frase, a Luciane entendia uma palavra diferente, a Eliana passava, quando chegava no Jefferson, talvez a essência fosse a mesma, mas tinha mudado, né. Então, às vezes, a necessidade que a gente tem de analisar bem as coisas. Semana passada eu fiz um curso e eu falei, eu gosto muito da palavra autossabotagem. E a pessoa que estava no do curso falou assim: "Não, essa palavra é muito forte, ela não deve absolutamente ser utilizada". E eu falei assim: "Eu gosto muito", porque eu tenho uma amiga, aqueles amigos que você está dividindo a vida, dividindo sonhos, dividindo, né, esperanças, e às vezes a gente tem tudo plantado no nosso coração, tem a fé. E eu acredito que quando a gente tem a fé, a gente recebe os sinais de Deus que vai dar certo para a gente ir para frente, superar os desafios, enfrentar. Mas daí tem aquele momento que a gente fala não, né? Ou a gente, ou por algum espírito que chega. E eu acho muito importante, naquele momento, você tomar conta de que eu tô saindo dos meus objetivos, eu tô saindo da minha estrada. E aí, nesse momento, você falar: "Será que eu não estou me autossabotando?", é uma luz que te faz voltar a raciocinar sobre as tuas escolhas, sobre os teus caminhos e decidir, né, qual a estrada, se são necessárias mudanças ou não. Eu penso assim. O que que vocês acham? Eu só vou comentar aqui, tem uma questão, Melvi, né? Melvi. Tem uma questão 785 do Livro dos Espíritos. É, a pergunta é o seguinte: qual é o maior obstáculo ao progresso? O maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Os espíritos respondem. Você tocou aí na questão do egoísmo, né? Então, quer dizer, quando os espíritos respondem que o orgulho e o egoísmo são os nossos maiores obstáculos da gente progredir, de certa maneira, são os maiores obstáculos para a gente ter a nossa liberdade. A gente progride em essência quando a gente tem liberdade. E fica difícil, né? A gente, quer dizer, é um processo, né? É um processo terapêutico ou psicoterapêutico de você promover, né? Uma integração, né? De você sair, né? De uma, como eu disse para você, né? De uma essência evolutiva do ser humano chegar nessa condição de estar na condição de espíritos imperfeitos. Como que você pode entender essa questão do orgulho e do egoísmo, né? Então, os espíritos, eles complementam nessa resposta o seguinte, que o orgulho e o egoísmo, ele não atrapalha o desenvolvimento da nossa razão, da nossa inteligência.
ele justamente atrapalha ou dificulta o desenvolvimento da sua moral. Então, né, a questão, logicamente que é uma questão muito íntima sua, mas a questão desse diálogo com seu chefe sobre, né, a colocação, né, que ninguém vai fazer o que eu faço, na minha percepção, tem um pouquinho aí do orgulho e do egoísmo. Porque nós não somos insubstituíveis, né? Você pode ser, né, você pode ser o chefe do chefe do chefe de uma instituição ou de uma empresa, tá? Você não é insubstituível, você é substituível. E às vezes, né, você acaba sendo substituído porque você desencarna, né? Mas a gente como dono, tendo a nossa liberdade no processo, né, de integração no trabalho, etc., a gente sempre, a gente sempre tem essa relação que, né, logicamente, que é o que você falou, a gente tem o direito, no processo do autoconhecimento, de perceber, sabe, a sua importância na relação de trabalho, na relação, né, de uma maneira geral na sociedade. Então, é assim, é através, né, do orgulho e do egoísmo que hoje nós somos muito inteligentes para fazer as coisas inadequadas, inconsequentes. Porque o orgulho e o egoísmo, ele traz também uma essência que é o exclusivismo. A gente se coloca, né, acima, né? E como espíritos em evolução, nós somos convidados a nos colocarmos de maneira consciente, que sempre nós vamos ter oportunidade do aprendizado, porque nós ainda somos imperfeitos. E para chegar à perfeição, nós vamos ter que aprender, né, tudo. E interessante, né, que então, quando você cria o exclusivismo, você cria um ambiente, né, de instabilidade. Quando você cria um ambiente de instabilidade, você cria aquele ambiente de julgamento. Você passa a se dar o direito de julgamento. E aí, logicamente, que o ambiente ele vai ficando, né, um ambiente de... Ele vai alimentando essa instabilidade, possivelmente pelas interferências também. E você pode chegar ao quê, né? Praticamente 185 conflitos bélicos hoje no nosso planeta. Então, quer dizer, a guerra, ela surge do exclusivismo. Então, a espiritualidade superior, o trabalho da espiritualidade superior, em essência, é o servir. Então, e eles, como espíritos de vanguarda, de maneira, né, eles nos inspiram para que, entre nós aqui, a gente aprenda ao significado do servir, que a gente pode chamar de caridade, por exemplo. Tá? E aí, esse aprendizado, de maneira inspirativa, com os espíritos superiores, lembrando que o nosso anjo protetor é um espírito superior, no mundo dos espíritos, né, a relação dos indivíduos é coletiva. A individualidade é coletiva. E que no processo da evolução culmina com, com a unidade coletiva, né? Então, quer dizer, a hierarquia no mundo espiritual, ela é natural pela condição intelecto-moral do espírito. Mas eles nos inspiram para que, entre nós, a gente trabalhe a questão de entendimento dessas questões do exclusivismo, percebendo que se nós conseguirmos criar um ambiente de cooperação
de solidariedade, que é o que reflete os espíritos superiores, a gente enfraquece a competição. Porque onde tem a cooperação, não tem competição. Onde tem a competição, não tem cooperação. É radical assim, Melvin. Entendeu? E qual o ambiente que nós nos encontramos, né, que não tem competição? A gente, às vezes, está competindo com nós mesmos. Então, quer dizer, se a gente consegue, num pequeno grupo, integrar essa questão de uma autoconsciência pela autossabotagem, eu achei muito legal a sua posição de autossabotagem. Pela autossabotagem, você perceber, está entendendo, que é muito melhor você integrar a cooperação, a solidariedade, o grupo que você vai estar envolvido, que tem toda uma interferência espiritual, vai favorecer você, nas suas relações, perceber aqueles espíritos mais simples, ou os espíritos da retaguarda, onde você pode, então, sabe, de maneira cooperativa, solidária, fazer um trabalho, então, de transferência desses aprendizados. E aí você vai, né, sendo, né, um pinguinho, né, da chuva no mar. Né? Você vai contribuindo, então, com esse manancial. Então, a particularidade que você trouxe, logicamente, que a gente talvez a gente precisaria no mínimo um ano aí de psicoterapia para a gente poder elaborar todo o processo que você trouxe. Mas como eu achei muito legal essa colocação da autossabotagem, porque a primeira reação da pessoa é falar, pô, que é isso, né? Autossabotagem. Não, uma autossabotagem para você dar significado para os seus sentimentos, para as suas emoções, para o que vem, né, para o que vem nas faculdades da sua alma, principalmente a razão, a imaginação, a vontade, né, e a sua própria consciência, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Isso são faculdades da alma, são subjetividades, né? E que hoje até as abordagens psicológicas, viu, Mel, têm dificuldade de entender essa questão da alma. A alma, eles tratam muito como símbolo, e aí como que você elabora esse símbolo? São pelas faculdades da alma. Bom, eu estou me alongando aqui, mas era um pouquinho isso que eu queria falar. Só um comentário breve. Eu concordo plenamente que ninguém é insubstituível, né? Mas a gente está nesse mundo, nós somos encarnados. Então, todos nós, como encarnados, como ser humano ou como profissionais, nós temos um período de evolução, um período de aprendizado, né? Então, ninguém é insubstituível, não. Mas aí eu discordo que eu estou sendo orgulhosa, ou por quê? Porque eu construí a minha profissão em 30 anos. Então, eu não sou insubstituível por alguém que tem as mesmas capacidades. Pode ser que alguém tenha 10 anos e tenha as mesmas capacidades que eu. Mas alguém que está começando na profissão, que tem 2 meses de experiência, ela não pode me substituir. Ela não tem tempo para substituir. Né? No mundo espiritual, sim, existem crianças que são muito mais evoluídas do que nós, né? Mas elas são muito mais evoluídas por quê? Porque elas tiveram muito mais experiências daquelas que nós tivemos, né? Então, ali, sim, é bonito, ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível, mas precisa ter as mesmas qualidades, os mesmos aprendizados, as mesmas vontades para chegar onde um chegou. Isso Obrigada. aí, os espíritos, né, tem uma quantidade enorme de espíritos que foram criados, né, por essa força divina, né, na mesma época do que nós. Eu imagino que todos nós estávamos ali já como princípio espiritual, e que dentro da simplicidade, Melvi, pegaram caminhos, está entendendo? Pela liberdade de escolha, a partir do desenvolvimento da intelectualidade, o caminho da simplicidade. E eles não se afastaram das leis naturais.
E hoje são esses espíritos superiores, né? Estão morando em moradas, né, mais evoluídas. E a gente está percebendo dentro do estudo aí, né, né, como fala, do processo da evolução, né, que o mundo de regeneração está próximo, etc., né? Esses espíritos que estão reencarnando, né? Realmente tem um diferencial, você percebe um diferencial, e com certeza você pode ter espíritos aí, né, com uma evolução, né, um estágio evolutivo muito mais já desenvolvido do que nós, e que vem justamente para essa reforma do nosso planeta, né? Então, dizem que todas essas complexidades que estão surgindo, né, quer dizer, a guerra, que significa a, a expressão máxima da ignorância humana, né, você fazer guerra. Então, tudo isso vem surgir com muita intensidade nesse momento, justamente para despertar, né, essa essência que nós carregamos dentro de nós. E por ainda sermos ainda muito egóicos, né, pensarmos assim, né? Tudo tem que ser do meu jeito, né? Não vai ser do nosso jeito, é do meu jeito. Se mexer nas minhas coisas, eu fico um pouco revoltado. Então, todos nós temos um pouco disso. Eu acho que o estudo de hoje ele vem nos convidar a essas reflexões, né? Nós somos, né, a gente, os espíritos, né, eles interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina, tá? Justamente por causa dessa condição. E que, de certa maneira, diz lá na questão 459, que eles podem nos dirigir. Muitas das vezes é eles que estão nos dirigindo. Então, essa percepção do vigiar e orar, quer dizer, de você perceber o que veio na minha mente, nas minhas emoções, naquele momento, né, do diálogo com o meu chefe, sabe? Então, eu acho que esse é o chamamento da lição de hoje, você se auto-perceber, né? Eu acho que é um pouco por aí. Mais alguém que queira comentar, para a gente já ir para as partes finais? Eu gostaria Adalberto. Bom, eu estou aqui me deliciando, né? A Melvi, né? E a Melvi e o Otávio conversando aqui, você já vai aqui, eu estou aqui imaginando. Vocês podem reparar, porque ele ia falando, eu vou direto na fonte lá para ver se é verdade. Rapaz, levei na cara, né? Porque às vezes alguém fala aí, não, tá ali, tá lá, eu vou lá na fonte e tá tudo errado. Mas eu achei mais coisa lá. Não dá tempo, Otávio. Como nós falamos, né? A gente poderia ficar aqui, né? Assim, até meia-noite, não tem problema, né? Eu estou em casa, né? É só ir para a cama, tudo bem, né? Mas olha, essa questão do livrai-nos, né? Aliás, não na minha tradução está assim, né? Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. E ele toca a primeira parte lá, que todos nós somos espíritas imperfeitos, tendendo à perfeição. Quando ele fala, não nos abandoneis, né? E ele vai explicar, né? Kardec falando. Kardec dá uma aula aqui. A causa primária do mal está em nós. E aí Otávio, ele vai lá na Gênese, né? Vai lá na Gênese, né? Como é que é essa evolução moral. Lembrando que a Melvin falou sobre o egoísmo, né? É o egoísmo, e lá na 913, né? Na 900, primeiro vamos passar pela 785, né? Que o maior obstáculo do progresso é o progresso moral, né? Que é o orgulho e o egoísmo, né? E ele fala que do egoísmo, dentre
todos os vícios, esse é o mais radical, né? Tendo até do egoísmo, tendo aí resíduo de todo o mal. Porque o egoísmo ele está na essência do homem primitivo. Ele está lá na essência do homem primitivo. E é uma coisa que a gente tem que saber, porque você, quando está saindo das cavernas, você tem que ser egoísta. Acabou minha comida na caverna, eu tenho que proteger os meus e os meus, né, próximos. E o resto que se dane. E aí, quando ele vai lá na Gênesis, ele fala assim: olha, no começo das reencarnações, né, não é uma reencarnação que você vai. Isso é lá na Revista Espírita. Eu gostaria até de participar de um desses debates da Revista Espírita, Otávio. Me passa o link aí para ver se dá para me dar um espetáculo lá, hein? Eu gosto muito disso. Que o segredo, né, das reencarnações, né, eles ignoram totalmente qual que é essas primeiras reencarnações. O que que nós sabemos? Apenas sabemos. Isso é muito pouco, cara. Muito pouco que nós sabemos. Não adianta, eu sei isso. Não, a gente sabe muito pouco. Apenas que nós sabemos. Isso é Kardec que escreve, não sou eu que estou falando. Apenas sabemos que são criados simples e ignorantes, né? Agora, o ponto de partida é conforme o que? A justiça e a lei de Deus, né? Não sabemos mais do que isso. Agora, o que sabemos é que nós vamos ganhando livre-arbítrio a partir do que nós nos desenvolvemos a consciência de nós mesmos. Por isso que o livro dos Espíritos, que tem uma questão lá, que é o terceiro livro, que é a questões morais, né? A questão moral, ela começa na 614, que é o que é lei moral, né? Que o homem só é infeliz se dela se afasta, e termina na 919, que é o conhecimento de nós mesmos. Olha só que maravilha. Conhecimento de nós mesmos. E eu não vou me estender aqui, porque eu vou ficar batendo, né? Eu vou só colocar algumas questões aqui direto do nosso texto do Evangelho. Eu deixei os textos aí, né? Principalmente a última aí, que é o 122, que é um clássico, todos os espíritas têm que entender isso aí, né? Então, eu vou se questão numa questão lá no Evangelho, que fala assim: Senhor, Kardec fala assim: Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos vossos anjos guardiões. Quer dizer, quando nós estamos e não sabemos a causa dessa tentação, vamos pedir auxílio aos nossos anjos guardiões, aos bons espíritos. Eles vão nos atender. Está lá. O espírito, o anjo guardião, aquele espírito é obrigado a nos atender se nós o chamarmos. É obrigado. Por quê? Porque ele aceitou a tarefa. E aí ele no outro ponto, no outro parágrafo, ele fala assim: Senhor, o mal não é a vossa obra. O mal não é a obra de Deus, né? Porque a obra de Deus é o quê? A perfeição. É bíblico, né? É bíblico. Vocês falaram aí, é bíblico. Porque Deus é amor. Não pode ser. O mal vem o quê? Das nossas imperfeições. Cada imperfeição é uma porta aberta. Ele fala cada imperfeição. E aí a Melvi vem trazer uma imperfeição, né, para a gente estudar o egoísmo. Melvi é o pano para manga, isso aí. Porque você vê, eu coloquei o texto aí, se veja lá que tem um capítulo sobre egoísmo no Livro dos Espíritos. Complicadíssimo isso aí. Tá? Então, é muita coisa para fazer isso. Mas ele fala assim, ele fala assim, a imperfeição
cada imperfeição. Se ele fala cada imperfeição, não é, ele não diz uma imperfeição, os imperfeitos. Cada imperfeição, são várias imperfeições. Quais imperfeições? Aí nós vamos ter que ir lá no capítulo 5, que a gente já estudou, e fazer, né, aquele balanço das causas das nossas aflições. O que nos aflige? Causas anteriores e causas atuais. Aí você coloca o orgulho, o egoísmo, a ambição, a má conduta, as desavenças de todas as aí. O nosso amigo falou que tem vários conflitos aí, não sei quantos aí, né? Tola vaidade e assim por diante. Faz uma lista, vai lá e faz uma lista, coloca na geladeira. Todas essas, cada imperfeição é uma porta aberta. Então, para nós começarmos a não sermos tentados, nós temos que nos adiantar moralmente. Nos adiantando moralmente, a gente vai o quê? Fazer essa análise do que é o bem e do que é o mal, né? E aí, né? Dos comentários do nosso amigo Otávio, ele falou, primeiramente, avaliarmos pela nossa consciência. Depois, trabalhar com Deus para Ele, fala, né? Trabalhar com Deus e para Ele. Nós somos criaturas de Deus. Então, ali você lê todo o livro, o terceiro livro das leis morais. Começa lá na 614 e termina lá na 919. Tudo aquilo, né? Nós vamos estudar. Trabalhar com Deus e para Ele. É uma lei natural. Se nós nos distanciarmos dessa lei, nós vamos ser infelizes. E ele fala, sermos humildes, né? E também fala das influências, né? Daí ele fala lá das influências e tudo mais, ele começa a falar das influências e cita o Livro dos Espíritos, também coloquei aí, né? E fala assim, sermos humildes. E também fala assim, perceber estas influências. Quando nós tivermos capacidades de perceber essas influências, perceber o bem e o mal, né? Então nós vamos começar a quê? Distinguir isso claramente e aí fazer as escolhas. Como vai fazer as escolhas? O nosso livre-arbítrio, que só se desenvolve por quê? Conhecimento de nós mesmos. 919. Que maravilha! Otávio, uma lição espetacular, tá? Arigatô, muito obrigado mesmo. E eu que agradeço. Só lembrando, viu, que quando os espíritos respondem para Kardec, né, um sábio da antiguidade Ivolo diz, conheça ti mesmo, aí ele, na 919A, ele fala o seguinte, a gente já sabe dessa máxima, o Kardec fala para os espíritos superiores, a gente já sabe dessa máxima, mas como que a gente se conhece? Aí a lição de Santo Agostinho. E aí me veio o interesse, Adalberto, por essa frase do Kardec. A gente já sabe dessa máxima. Poxa vida, onde que estava essa máxima do autoconhecimento? Aí você estuda Sócrates, né? O Sócrates, que viveu 400 anos antes de Jesus, ele foi no templo de Delfos, não foi? Consultar as pitonisas. E o templo de Delfos foi construído há 800 anos antes de Jesus. E lá na entrada do templo de Delfos está escrito: ó homem, conheça a ti mesmo e conhecerei todos os deuses e todo o universo. Então, pessoal, faz 2.800 anos, no mínimo, que nós estamos sendo convidados ao autoconhecimento. Você percebeu o tanto que a gente é rígido, né, em alimentar as imperfeições. Muito bem. Já para a Só, gente só ir lembrando que a finalizando. 919 é o complemento da 919. 919 é uma aula, é um tratado, é uma das maiores respostas do Livro dos Espíritos.
tá? Tirando isso, acho que fica maior a 257, que é uma teoria. Não é nem uma pergunta e nem uma resposta dos espíritos, é uma teoria colocada ali por Kardec, a 957. Não é nem uma pergunta e nem uma resposta dos espíritos, é uma teoria sobre as emoções dos espíritos. Vai lá, veja lá. Está curioso? Vai estudar. Isso aí, então, para a gente ir finalizando, o horário a gente já está bem avançado. Queria agradecer, né, o grande Otávio Mandrá, nosso queridíssimo irmão, que quando vem aqui deixa a gente com o coração quentinho, alegre por estar na presença dele, porque é demais, é demais. A gente gosta muito de te ouvir, muito obrigado, né? É uma aula de psicologia, né? Para a gente se virar para dentro e entender de fato a nossa condição, não só de humano, mas a condição de espírito em evolução, de espírito que está galgando degraus para se tornar melhor e de que não precisamos, né? Acho que resume que não precisamos fazer o extraordinário, não precisamos salvar 10 décadas, aliás, décadas não, porque aí eu estaria falando de uma vida mundana, mas 10 encarnações de erros em apenas uma. Se a gente puder fazer um pouquinho a cada dia, eu tenho certeza que vamos sair daqui melhores do que chegamos e reencarnação após reencarnação, vamos evoluindo com tranquilidade, fazendo mínimas coisas a cada dia. Acho que é uma lição muito boa que o Otávio trouxe para a gente hoje. Então, para a gente seguir, né? Depois de agradecer mais uma vez esse querido irmão e a todos que aqui estão, no final eu agradeço mais uma vez, mas eu queria convidar o Adalberto para fazer a nossa vibração, né? Vibrar por todos nós, por todos os entes que estão no nosso coração e por essa terra maravilhosa. Na sequência, a nossa queridíssima irmã, a Eliana, vai fazer a prece final por todos nós também, e depois eu volto com os recados e agradecimento, e se o Adalberto tiver recado também, no finalzinho ele traz junto com a gente. Adalberto, fica à vontade, querido irmão. Muito obrigado a todos. Agradecer ao Otávio, agradecer a Maria, a Renatinha, nossos animaizinhos de estimação. Vamos vibrar também pelos todos os nossos animaizinhos de estimação, a Eliana, né? E todos que estão aqui, a Melvi, Luciane, né? A Neide. E vamos elevar o nosso pensamento. Vamos imaginar. Vamos imaginar os nossos amigos de luz, os nossos anjos da guarda, como fala Kardec, os nossos bons amigos, nossos bons espíritos protetores. Vamos imaginar eles colocando as mãos de luz sobre as nossas cabeças e vamos sentir essa vibração do bem, essa vibração de energia. Eles colocando as mãos de luz sobre as nossas cabeças e nos dando muita luz, uma carga de energia no nosso corpo espiritual, que vai refletir no nosso corpo material. Vamos imaginar essa energia penetrando em o nosso corpo físico, nos restaurando todas as dores, todos os sofrimentos, todas as nossas angústias, os nossos medos, os nossos receios. Vai saindo todo aquele sentimento de, de maus pensamentos, tudo que for os miasmas negativos, tudo. E vamos ficando cada vez mais leves, mais tranquilos, relaxando cada vez mais. E assim, relaxados, tranquilos, com o coração tranquilo, vamos vibrar por cada um que está aqui. Vamos vibrar por todos que estão aqui nessa tela. Todos possam receber na sua casa a luz da espiritualidade, entrando em cada canto, entrando em cada cômodo da sua casa, nos quartos, na sala, na cozinha, no banheiro,
embaixo, em cima, em todos os cantos, limpando e higienizando todo o ambiente com muita luz. Vamos imaginar ainda que essa nuvem de energia vai se formando sobre as nossas cabeças e vamos distribuir isso para todas aquelas pessoas que precisam. A Maria Moraes, que está com uma dor de cabeça terrível e os médicos não conseguem achar a causa, que ela possa sentir as nossas vibrações, que ela possa sentir a sua dor de cabeça passando cada vez mais. Os remédios que ela toma possam fazer efeitos dobrados, que ela possa sentir o nosso amor e o nosso carinho. A Gil Becker, que também está com a mão em tratamento, quebrou a mão e durou meses para cicatrizar, que ela possa ter essa recuperação o mais rápido possível. Vamos pedir pela nossa amiga Neide Kanashiro, que ela está com uma dor no pescoço, um torcicolo, uma dor que ela não consegue, uma dor incômoda, que ela possa sentir os nossos pensamentos benéficos e ela possa sentir essas energias passando pelo seu corpo físico e vai relaxando, e essa dor vai sumindo, e ela vai relaxando cada vez mais, e essa dor vai embora, e ela vai descansar e ficar mais tranquila. Os remédios que porventura ela tome, que também faça efeito dobrado. Vamos pedir também pelo nosso amigo Akira, que ele possa sentir o nosso carinho e o nosso e o nosso e o nosso abraço. Vamos pedir por todos aqueles que não puderam se conectar hoje. Vamos pedir também pelos vítimas lá do Rio Grande do Sul que estão sofrendo com chuvas, enchentes, que todos possam ser recebidos com muito carinho pelos nossos amigos da espiritualidade, aqueles que desencarnaram, e que aqueles que estão encarnados possam ser consolados, principalmente amanhã, Dia das Mães. Muitas mães perderam seus filhinhos e muitos filhinhos perderam as suas mães. Vamos orar, vamos pedir com todo carinho que a espiritualidade possa interferir para que eles possam ser consolados nesses dias das mães. Vamos pedir pelas nossas mães encarnadas, nossas mães desencarnadas, que todas elas possam receber o nosso carinho e o nosso abraço. Vamos pedir por todos aqueles que sofrem em hospitais, todos aqueles que sofrem com doenças incuráveis, todos aqueles que sofrem com aqueles pensamentos de suicídio, que eles possam ser amparados e que nós possamos sempre estar atentos e dispostos a vibrar para todos aqueles que sofrem. Que Jesus possa estar em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. Arigatô, muito obrigado a todos e que a espiritualidade possa iluminar a nossa amiga Eliana, que fará a nossa reflexão. Eliana, onegaishimasu. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais uma oportunidade de nos reunirmos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha todos os sábados, nos intuindo, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda. Agradecemos aos nossos amigos, encarnados e desencarnados, que aqui se reúnem para aprender. Agradecemos esta oportunidade que temos de colocar em prática esses ensinamentos para nos aprimorarmos para a nossa reforma íntima,
cada dia um passinho adiante. Agradecemos sempre esta oportunidade em que aprendemos e que vamos nos esforçar para colocar em prática. Agradecemos a todos que vão assistir a gravação desta reunião e que a energia seja a mesma para todos. Agradecemos por mais um final de semana, que seja um final de semana de muita paz, de muito amor e muita caridade. E agradecemos também para podermos iniciar uma semana com muito amor, com muita fé e que possamos sempre, sempre colocar em prática tudo o que estudamos. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Adalberto, pela vibração, Eliana, pela prece final. Obrigado ao Otávio, que esteve aqui com a Obrigado, gente. Otávio. Amanhã é Dia das Mães, então feliz Dia das Mães para todas as mamãezinhas desse nosso planeta, sejam as encarnadas, as que já estão no plano espiritual, que viraram anjinhos na vida de todos nós, que elas tenham um ótimo Ó, domingo, Kira aí. que a gente possa relembrar delas todos os dias, né? Não só no Dia das Mães. E fica o nosso apelo também ao pessoal aqui que queira ajudar e possa ajudar ao pessoal do Rio Grande do Sul aqui no Brasil, que está passando uma situação bem complicada, precisa muito do apoio, seja financeiro, seja através de roupas, alimentos, ou ainda do trabalho do pessoal que está ajudando, né, nos resgates, no amparo às vítimas, dessa enchente de proporção bem grande, né, tinha anos que não acontecia. Então, em situações de calamidade, a gente costuma estar mais caridoso. Então, que a gente possa praticar a caridade, né, todos os dias na nossa vida, não só quando isso aconteça. Adalberto, tem algum recado, algum convite? Temos um convite, sim. Nós temos um convite amanhã, Dia das Mães. Vai ser uma reunião especial, o estudo do Livro dos Espíritos. E depois nós vamos fazer a nossa reunião mediúnica, a nossa vibração, né? Logicamente, até de 9 a 10 e meia, mais ou menos. E depois a nossa reunião mediúnica, né? Que depois nós vamos ter o bolo de Dia das Mães, feito pela dona Lúcia. Então, se vocês quiserem, aí, Renata, Luciane, é só 4 horas até aqui. Nada que você sair bem cedinho, não chegue aqui para comer o bolo, tá? Daqui é só 12 horas, né? Dá tempo ainda, né? Dona Lúcia vai fazer um bolo, as pessoas mais próximas vão estar aqui, então nós vamos comemorar o nosso estudo, que seria o dia inteiro, vai ser só até meio-dia, por causa do Dia das Mães, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem. Otávio, arigatô, eu sempre gosto de você porque eu gosto de estudar Kardec, tá? Sei, feliz Dia das Mães, feliz Dia das Mães a todas as mamães, que a mamãe de Jesus, né, que Maria possa abençoar todas essas mães desse nosso planeta maravilhoso, e a cada um aqui o nosso muito obrigado, nossa gratidão por estarem sempre conosco aqui estudando juntos. Otávio, mais uma vez, muito obrigado em nome do GEAL, fiquem todos com Deus e até nosso próximo encontro do sábado que vem. Tchau, tchau.